Makina chega à escola onde testemunha Eita, o gênio da tecnologia quieto e introvertido da classe, testando seu robô, Cleonel Zero. O robô cautelosamente avança em direção a Eita, mas ao se aproximar dele, de repente perde o equilíbrio e começa a cair pelas escadas. Sem hesitar, Eita se lança à frente, segurando o robô em seus braços para protegê-lo. Ao fazer isso, ele mesmo cai pelas escadas, absorvendo todo o impacto para proteger sua criação. Ele acaba aterrissando bem na frente de Makina, que está um pouco preocupada com o seu bem-estar. Corando de vergonha, Eita se prepara para a zombaria mas em vez disso, Makina o surpreende. Ela elogia sua bravura, genuinamente impressionada por como ele se colocou em perigo para salvar uma máquina. Então, para o espanto de Eita, ela o chama pelo nome. Assim que Makina tem certeza de que Eita não está machucado, ela sorri e caminha em direção à sua sala de aula. Embora o encontro seja breve, deixa uma profunda impressão em Eita. Naquele momento fugaz, ele se apaixonou pela garota mais popular da classe, Makina. Dentro da sala de aula, Makina é o centro das atenções. Seus colegas se aglomeram ao redor dela, todos ansiosos para sair com ela depois da escola. Enquanto isso, Eita permanece no seu canto habitual, observando-a de longe. A lacuna entre os seus mundos é dolorosamente clara. Enquanto Makina prospera socialmente, cercada por amigos e admiradores, Eita prefere a solidão, concentrando sua energia na robótica. A aula começa e o professor inicia uma palestra sobre a ética da inteligência artificial. Eita rapidamente se obriga a deixar de lado seus sentimentos, lembrando-se de que os estudos e seu futuro devem vir primeiro. No final da palestra, uma transmissão holográfica de uma cientista proeminente aparece. Ela apresenta aos estudantes um desafio: projetar o melhor robô de IA, e o vencedor receberá uma oferta de emprego em seu prestigiado laboratório. É a oportunidade de uma vida. Eita imediatamente vê isso como sua chance de garantir um futuro bem-sucedido. No entanto, Makina encara a tela, sua expressão indecifrável. Após o fim da transmissão, a cientista está sozinha em seu laboratório trabalhando em um androide humanoide dentro de uma cápsula de sono. Ela olha para o androide pensativamente, murmurando sobre sua beleza enquanto continua seu trabalho em uma obsessão silenciosa. Mais tarde naquela noite, Eita caminha para casa na chuva. Ao se aproximar de seu apartamento, ele ouve bombeiros e ambulâncias por perto. Sua senhoria, esperando do lado de fora com uma expressão preocupada, informa que houve uma explosão na vizinhança. Aliviada por vê-lo ileso, ela menciona que prometeu à mãe dele que cuidaria dele. Ao subir as escadas para seu apartamento, Eita nota uma figura encapuzada sentada em frente à sua porta. Quando a figura olha para cima, ele fica surpreso ao ver que é Makina. Sem hesitação, Makina começa a restar detalhes pessoais sobre ele, suas atividades no clube, hobbies e até mesmo sua situação de vida. Em seguida, ela revela que veio procurá-lo por causa do seu amor por robôs. Makina entrega-lhe um tablet elegante com a tela brilhando com esquemas detalhados de um androide altamente avançado. Os olhos de Eita se arregalam enquanto ele examina a tela, reconhecendo instantaneamente o brilhantismo do design e a sofisticação da tecnologia envolvida. Sentindo que Eita é capaz de entender os esquemas que entregou, Makina faz uma revelação surpreendente. Ela é uma robô e está gravemente danificada. Eita olha em descrença, sua mente girando. Quando ela começa a se desligar, ele vê a extensão completa de seus ferimentos. Makina implora para que ele a ajude, prometendo que encontrará uma maneira de retribuir quando estiver funcional novamente. Mas antes que possa dizer mais, ela desaba bem na frente dele. Ainda atônito, Eita corre e a puxa para dentro de seu apartamento. Seus pensamentos se descontrolam ao perceber que a garota por quem estava secretamente apaixonado não é apenas fora de seu alcance. Ela nem sequer é humana. Parte dele considera chamar as autoridades, incerto sobre as implicações de abrigar um androide avançado. Mas então ele se lembra da bondade dela e decide consertá-la. Usando o tablet que Makina lhe deu, ele estuda os planos e começa a... Guiado pelas instruções detalhadas, ele repara os sistemas internos dela, cuidadosamente reconectando suas articulações. O processo é surpreendentemente intuitivo para ele. No entanto, o plano adverte que reparar sua camada externa levará 8 horas completas para regenerar por conta própria. Enquanto espera que os sistemas dela se recuperem, Eita passa a noite toda analisando os esquemas dela. Quanto mais ele lê, mais ele se aprofunda no mistério de quem Makina realmente é. Escondidos profundamente no projeto estão dados que ele não deveria ver. Pela manhã, a luz do sol entra pela janela enquanto Makina liga. Ela se alonga lentamente, testando seus membros, e faz um aceno de satisfação. Os sistemas dela estão totalmente funcionais novamente. Ela percebe que Eita ainda está na sala com ela, recusando-se a olhar para ela. Ele eventualmente murmura que talvez tenha lido um pouco demais dos dados dela, mas Makina não parece incomodada. Ela se aproxima dele casualmente, e sem hesitar, explica que tipo de robô ela é. Um projetado para manipular e interagir com alvos, usando charme e estratégia para obter resultados. Eita está atônito. Ele começa a se perguntar qual é a verdadeira missão dela, mas até mesmo Makina admite que não sabe completamente. Sua única diretriz era se misturar à vida escolar. No entanto, no momento em que ela entrou pela porta de seu apartamento no dia anterior, ele explodiu, deixando-a danificada e foi então que ela decidiu procurá-lo. Ela sabia, com base em seus dados, que Eita era inteligente, discreto e profundamente apaixonado por robótica, alguém que não apenas poderia consertá-la, mas também manter sua identidade em segredo. Como um bônus, ela também o selecionou como seu primeiro alvo de missão. Eita protesta, pedindo para ela respeitar limites pessoais, mas Makina não vê lógica nisso, especialmente porque ela sabe sem sombra de dúvida que Eita está apaixonado por ela. Dentro de uma vila, Mamimi trabalha arduamente, inclinada sobre seu tablet de desenho, enquanto esboça uma arte detalhada para um mangá que vem desenvolvendo em silêncio.
O que começou como um hobby, agora se transformou em um projeto sério, tudo por causa da Makina. Uma tarde após a aula, Makina vislumbrou a arte de Mamimi. Ela demonstrou curiosidade genuína, perguntando sobre as ações do personagem. Essa breve troca acendeu uma chama dentro de Mamimi, impulsionando-a a criar uma história que alguém como Makina pudesse realmente apreciar. Enquanto isso, Makina ainda está no apartamento de Eita e continua provocando-o. Ela usa todas as estratégias de sua programação para encantá-lo. Mas, para sua crescente frustração, Eita continua a resistir, traçando uma linha clara entre eles. Ele insiste que é impróprio, enfatizando que ela é um robô e ele é um ser humano. O comportamento brincalhão de Makina vacila. Seus olhos se enchem de lágrimas sintéticas e sua voz vacila ao confessar que esperava que Eita a aceitasse por quem ela é. Mas Eita mantém sua posição ao explicar que foi criado para tratar os outros com respeito e dignidade. Sua recusa apenas aprofunda o conflito interno de Makina. Ela foi projetada para ser desejável, para se adaptar às preferências e emoções humanas, e ainda assim, aqui está ela falhando na única coisa para a qual supostamente foi construída para se destacar. Eita tenta explicar que isso pode ser uma falha de design, que talvez seus criadores nunca tenham previsto nuances emocionais reais, mas Makina argumenta que seus criadores só podiam fazer tanto. É por isso que ela tem coletado dados por conta própria, especialmente conversando com colegas como Mamimi, que frequentemente compartilha seus pensamentos sobre amor e relacionamentos. Makina começa a listar o que aprendeu, mas Eita rapidamente percebe que algo está errado. Os conceitos que ela está mencionando soam estranhos para ele, como se Makina não estivesse descrevendo como é um relacionamento entre um menino e uma menina. É aí que tudo faz sentido. Mamimi é uma fã fervorosa de um certo gênero de romance ficcional. Makina vinha absorvendo todas as ideias erradas. Desanimada, Makina exige uma demonstração real de Eita para entender melhor o que é o amor de verdade. Mas ele se recusa novamente, lembrando-a de que ela não tem sentimentos por ele. Makina estremece com as palavras dele. Ela admite que não é capaz de amar da maneira que os humanos entendem. Desesperada, ela derruba Eita no chão, montando nele enquanto implora para que ele responda. Eita, surpreso, insiste que ela está interpretando tudo errado, ainda usando os exemplos irreais de Mamimi como guia. Após um momento, Makina congela, registrando as palavras dele. Ela se senta lentamente, mas a frustração eventualmente se torna evidente em sua expressão. Então ela bate levemente no peito dele com os punhos, perguntando por que ele ainda se recusa a agir de acordo com seus sentimentos, mesmo quando ela está oferecendo. Eita não cede. Ele calmamente diz a ela que emoções não podem ser forçadas e que seus pais lhe ensinaram melhor. A voz de Makina falha quando ela finalmente confessa que está apavorada. Se ela não fizer algo em troca da ajuda de Eita, ele pode revelar seu segredo para o mundo. Mas Eita tranquiliza gentilmente. Ele diz a ela que não precisa ir a extremos para ganhar seu silêncio. Ele não está ajudando-a porque espera algo em troca. Ele está fazendo isso porque são colegas de classe. Eventualmente, os dois se separam, e Eita mantém suas costas voltadas para Makina. Ele promete não contar para ninguém sobre ela ser um androide. Ele também garante a ela que, não importa as circunstâncias, ele nunca se aproveitará dela. Seus valores simplesmente não permitiriam. Makina fica genuinamente surpresa com sua sinceridade. Ela então agradece sinceramente a ele, e acrescenta que ele continuará a apoiá-la. O comentário pega Eita de surpresa. Ele vira a cabeça ligeiramente e pergunta a ela o que exatamente ela quer dizer com isso. Makina casualmente explica que agora que ele conhece seu segredo e provou ser capaz de consertá-la, ela gostaria que ele a mantivesse regularmente como seu novo dono, para que ela possa continuar vivendo uma vida comum como estudante de ensino médio. Eita fica chocado com o termo dono, exigindo que ela esclareça o que quer dizer com isso, mas Makina apenas sorri e o provoca ainda mais, culpando-o de forma brincalhona por pegar um robô sem teto, referindo-se a si mesma, já que sua casa anterior foi destruída. Desde que ele a trouxe, agora é responsável por ela, afirma com um brilho travesso nos olhos. Com isso, ela anuncia confiante que vai se mudar para o apartamento dele. Eita entra em pânico imediatamente, sobrecarregado pelo ritmo de tudo o que está acontecendo. Tentando acalmá-lo, Makina passa por trás dele e o abraça, proclamando que eles vão se divertir muito juntos a partir de agora. Eventualmente, Eita cede, parcialmente por exaustão, parcialmente para fazê-la parar de provocá-lo. Mas ele estabelece regras básicas para ela seguir se for morar sob o teto dele. Makina, surpreendentemente, concorda sem discutir, afirmando que já que ele é tecnicamente seu dono, ela seguirá suas regras. Eita oferece-lhe algumas roupas, mas ela recusa. Em vez disso, ela demonstra sua capacidade de mudar a aparência e a cor de sua carapaça, transformando sua aparência diante dos olhos dele. Eita, sem conseguir esconder sua surpresa, finalmente se vira para encará-la. Makina o olha com desaprovação, um pouco desapontada que precisou de uma característica robótica chamativa para fazê-lo olhar para ela. Eita pede desculpas, admitindo que simplesmente não conseguiu evitar. Afinal, ele é um grande fã de robótica. Makina dá de ombros, minimizando a transformação. Ela explica que não é nada demais, é apenas um ajuste superficial, semelhante a como um camaleão muda a cor da pele. Mas Eita está um pouco desapontado, apontando que ainda não são roupas de verdade. Ele a incentiva a vestir o que ele ofereceu, mas ela o ignora e, em vez disso, cria uma roupa completamente nova usando sua camada externa, ainda se recusando a atender aos padrões dele. Makina começa a explorar o quarto dele. Ela tropeça na coleção de mangás dele, cuidadosamente organizada, e começa a folhear os títulos, rapidamente percebendo o quanto ele é nerd.
Amused, ela pede a ele para recomendar algo. Eita, um pouco envergonhado, aponta uma série que ele gosta. Sem hesitar, Makina se joga na cama dele e começa... Eita observa por um momento antes de se virar novamente, quando percebe que seu coração está batendo acelerado no peito. Depois de concordar em deixar Makina ficar em sua casa, Eita rapidamente percebe o quão trabalhosa ela pode ser. Makina o incomoda a cada oportunidade, completamente despreocupada com o conceito de espaço pessoal. Ela insiste que está apenas cumprindo sua função, mas Eita não aceita isso. Ele constantemente a repreende, criticando-a sempre que ela age de forma ousada demais, especialmente quando fala como se fosse uma espécie de especialista em assuntos que claramente não entende. Desde que se mudou, Makina passou a maior parte do tempo relaxando em seu quarto com o nariz enfiado em sua coleção de mangás. Eita tenta mantê-la entretida de maneiras mais apropriadas, oferecendo lanches e até tentando uma conversa casual, mas nada parece funcionar. Como um robô, Makina não precisa de comida ou descanso, e isso deixa Eita inseguro sobre como lidar com sua presença. A presença constante dela em seu quarto bagunçado também o deixa consciente de si mesmo. Ele até admite para si mesmo que seu espaço é muito sujo para ser adequado para uma garota, seja ela androide ou não. Envergonhado e frustrado, Eita decide fazer uma limpeza completa em seu quarto. Enquanto ele varre, organiza e arruma, Makina o observa em silêncio do canto. Embora ela não fale muito, ela registra o comportamento dele, observando o quanto ele está se esforçando apenas para deixá-la confortável, mesmo quando ela não precisa tecnicamente de conforto. Mais tarde naquela noite, Eita tenta relaxar entrando em um banho morno. Os músculos doloridos do esforço inesperado do dia, ele finalmente se permite relaxar, isto é, até que Makina entra no banheiro sem avisar. Ela declara alegremente que vai prestar serviços para ele esta noite. Eita se apressa para escapar, se livrando do aperto dela e tentando fugir do banheiro. Na luta, ambos escorregam no chão molhado. Eles caem no chão, Makina aterrissando bem em cima dele. Ela dá uma melhor olhada na situação e percebe que sua perna esquerda está separada. E pior de tudo, sua cabeça também não está mais presa ao corpo. Depois que o caos diminui, eles saem do banheiro, e Eita rapidamente começa a consertá-la novamente. Começando pela cabeça, ele cuidadosamente recoloca cada componente. Makina reclama que algo deve ter dado errado com os reparos anteriores dele. Eita, exasperado mas focado, explica que devido aos danos severos que ela sofreu na noite anterior, muitas das peças internas dela ainda estão soltas. Ele também explica que há algumas rachaduras que ele não pode reparar, pois certas peças precisam ser substituídas. Makina fica frustrada com essa notícia ao perceber que não pode mais frequentar a escola sem arriscar a exposição de sua identidade de robô. Ela começa a pensar em maneiras de ir para a escola. Eita percebe o olhar inquieto se formando no rosto dela e se pergunta se o desejo dela de ir à escola é porque faz parte da missão dela. No entanto, Makina o corrige, dizendo que ela simplesmente quer estar com seus amigos já que é popular, e isso é algo que ele não vai entender, pois mal tem amigos. Eita dá a ela um olhar desinteressado, achando imprudente que ela esteja disposta a arriscar sua identidade apenas para socializar. Mas ao ver o quanto ela está séria sobre querer assistir às aulas, ele diz a ela que ela ainda pode ir. Ela só precisa ter cuidado, pois seu corpo pode facilmente se desfazer se ela se esforçar demais. Enquanto ele recoloca a perna dela, Eita tranquiliza dizendo que vai ajudar a manter a identidade dela em segredo, desde que ela faça sua parte sendo cautelosa até que eles possam encontrar uma maneira de consertá-la completamente. Makina sorri para ele, mas pergunta em voz alta por que Eita está sendo tão gentil com ela, apesar de ela não ter feito nada em troca. Demora um momento para ele responder, sem ter certeza do motivo, até que finalmente diz que é apenas algo que as pessoas fazem quando são ruins em manter relacionamentos. Isso deixa a Makina intrigada, mas ela começa a sentir pena de pessoas como Eita, já que estão condenadas a serem empurradas até que possam mudar. No entanto, Eita ameniza o clima ao admitir que, além de ser simpático, ele está impressionado com ela, e consertá-la tem sido a coisa mais divertida que ele já fez com robótica em muito tempo. Quando Eita termina de recolocar a perna, Makina se levanta para testar os reparos e fica satisfeita com o conserto temporário. Ela pede desculpas por causar problemas, especialmente porque Eita teve que ficar acordado até tarde para trabalhar nela. Eita oferece dormir na cozinha para que ela possa ficar com a sua cama, mas Makina parece visivelmente irritada com a sugestão. Ela se joga na cama dele, faz espaço ao seu lado e bate no colchão, indicando que podem simplesmente compartilhá-la. Como ela não se move no modo de sono de qualquer forma, sendo um robô, ela não vê problema nisso. No entanto, Eita recusa, dizendo que não pode simplesmente dormir ao lado dela, mesmo que ela seja um robô. Quando Eita continua hesitando, ela o agarra e o puxa para a cama com ela. Em seguida, ela prende os braços e as pernas ao redor dele e entra em modo de repouso. Eita ouve o clique dos atuadores dela travando, o que o deixa maravilhado, até perceber que com os membros dela em volta dele, ele agora está preso naquela posição até ela acordar. Eita sonha com Makina fazendo várias poses atraentes, o que faz com que ele fique cada vez mais desconfortável em seu sono. Ele de repente acorda com Makina chamando seu nome, provocando-o sobre a posição em que está. Com um sorriso presunçoso, ela o acusa de estar sonhando com ela. Eita instantaneamente fica vermelho de vergonha e tenta desesperadamente negar a acusação. Makina tenta arrancar a verdade dele, mas o som de alguém se aproximando da porta
o interrompe. Eita imediatamente percebe que pode ter problemas por abrigar uma garota e rapidamente instrui Makina a se esconder de sua senhoria. Sem argumentar, Makina ativa seu modo furtivo e desaparece da vista enquanto Eita vai atender a porta. Na porta está de fato sua senhoria, que pergunta se ele está com uma garota. Ela esclarece que não se importaria se ele fizesse, já que está numa idade onde é natural explorar, mas avisa para ele ficar atento ao volume, pois as paredes são... Assim que ela sai, Makina reaparece e pergunta curiosamente se volume se refere ao barulho de um computador quando se joga. Eita escolhe não responder diretamente e simplesmente diz a ela para falar mais baixo para que ninguém tenha a ideia errada. Com o dia escolar se aproximando rapidamente, Eita se pergunta o que Makina planeja fazer sobre o uniforme dela, já que foi destruído durante a explosão. Makina revela confiantemente que já entrou em contato com sua amiga, Mamimi, para pegar emprestado o uniforme da irmã mais velha dela. Isso confunde Eita. Ele não faz ideia de como ela conseguiu contatar Mamimi. Makina tira um smartphone e explica que foi o único item que ela recuperou da explosão. Eita não está impressionado que uma androide futurista como Makina precise de um smartphone para contatar pessoas. Ele presumiu que ela poderia acessar a internet apenas com a mente. Makina explica que, embora possa, parte de manter sua disfarce como uma garota normal inclui usar um smartphone como todo mundo. Eita ainda a encara, não convencido pela desculpa, mas decide não discutir mais. Makina então anuncia que está saindo para pegar o uniforme, mas Eita a impede, apontando que suas roupas são muito inadequadas. Ela opta por pegar emprestado as roupas dele, mas a roupa ainda parece um pouco reveladora. Sem melhores opções, eles concordam que é o melhor que podem fazer por agora. Makina então o convida para se juntar a ela, dizendo que é a oportunidade perfeita para ele praticar o apoio a ela em sua missão. Vendo o quão determinada ela está, Eita concorda sem muita hesitação. Eles acabam indo em direção ao ponto de encontro de Makina. Eita veste roupas escuras e descombinadas que o fazem quase... Ele justifica o disfarce como parte de seu esforço para proteger a identidade de Makina, pois as pessoas se perguntariam por que a garota mais popular da escola está saindo com um recluso como ele, se ele fosse reconhecido. Eita se esconde atrás de uma árvore, decidindo que é melhor seguir Makina de longe enquanto permanece fora de vista. Ele raciocina que manter um perfil discreto ajudará a proteger a identidade dela. No entanto, Makina rapidamente discorda, afirmando que o comportamento dele só o faz parecer um perseguidor suspeito. Sem hesitar, ela o agarra pelo braço e insiste que ele a acompanhe adequadamente. Nervosamente, Eita admite que nunca namorou uma garota antes e que está apenas envergonhado. Ao ouvir a palavra namoro, Makina fica vermelha, claramente pega de surpresa pela implicação. Não lhe ocorreu que o que estavam fazendo poderia parecer algo que as pessoas fazem enquanto namoram. Eita olha para ela confuso. Para alguém tão composta sobre questões privadas ou íntimas, Makina fica estranhamente perturbada quando se trata de tópicos como namoro e relacionamentos. Apesar de sua natureza confiante, ela parece quase inocente nesse aspecto. Eles finalmente chegam ao ponto de encontro. Makina espera em campo aberto enquanto Eita permanece nas sombras, observando-a atentamente e admirando-a em silêncio. Ela percebe que Mamimi está atrasada, então usa o tempo livre para testar seus membros, alongando-os e dobrando-os. Eita observa horrorizado enquanto ela leva suas articulações ao limite, preocupado que ela possa, sem querer, revelar sua natureza robótica. Felizmente, suas calças ajudam a esconder o fato de que uma de suas pernas começou a soltar-se. Makina rapidamente chama Eita para ajudar, mas antes que ele possa reagir adequadamente, Mamimi chega e chama por ela. Em pânico, Eita sai de seu esconderijo e, tentando não causar alvoroço, arrasta Makina casualmente. Do ponto de vista de Mamimi, parece que um perseguidor aleatório está sequestrando Makina. Na realidade, Eita levou para o banheiro mais próximo para recolocar sua perna solta. Dentro do banheiro, a situação se mostra difícil. Makina se recusa a sentar no assento do vaso sanitário, preferindo se apoiar desajeitadamente contra a parede do box. Eita faz o seu melhor para encaixar a perna de volta no lugar, mas seus movimentos desajeitados e posicionamento incômodo geram muito barulho. Do lado de fora da cabine, a imaginação de Mamimi corre solta. Convencida de que algo terrível está acontecendo, ela chuta a porta da cabine, apenas para encontrar Makina em pé sozinha com a perna totalmente recolocada. A força da porta derrubou Eita, que agora está completamente escondido atrás dela. Quando Mamimi questiona os sons estranhos e por que Makina está no banheiro masculino, Makina rapidamente inventa uma desculpa. Ela afirma que queria pregar uma peça em Mamimi por estar atrasada, tentando assustá-la. Mais tarde, de volta ao apartamento de Eita, Makina troca-se para o seu novo uniforme escolar. Ela agradece a Eita por apoiá-la hoje e expressa a esperança de que amanhã será um ótimo dia para ambos na escola. Assim que termina de se vestir, ela pergunta a Eita sua opinião sobre o caimento. Eita fica vermelho, claramente envergonhado. O uniforme está um pouco apertado nela, e a visão o deixa mais nervoso do que ele gostaria de admitir. Vendo a reação dele, Makina aproveita para provocá-lo ainda mais. Aflito e tentando recuperar a compostura, Eita lembra Makina das regras que eles haviam concordado, com a voz se elevando ao repreendê-la. Infelizmente, sua voz alta chama a atenção de sua senhoria, que imediatamente toca a campainha, lembrando-o mais uma vez de manter o barulho baixo. Embora na realidade, parece que ela está se divertindo com a ideia de duas pessoas jovens e, em
Outra noite passa, e Eita se encontra em mais um sonho envolvendo Makina. Quando ele acorda, um pouco desorientado, percebe rapidamente que foi apenas um sonho. Uma onda de preocupação toma conta dele enquanto começa a questionar se algo pode estar errado com ele. Ele se estica para pegar alguns lenços colocados do outro lado de Makina. Antes que ele possa pegar o que precisa, Makina de repente liga e acorda. O dia escolar deles começa logo em seguida, e Eita retoma seu papel autoimposto como o guardião silencioso de Makina. Enquanto Makina caminha pelo terreno da escola, determinada a manter sua cobertura, um incidente infeliz ocorre. Ela escorrega em uma casca de banana perdida que alguém deixou irresponsavelmente no chão. A perna dela desconecta com o impacto, deslocando-se ligeiramente. Eita corre para ajudá-la imediatamente. Makina, visivelmente frustrada, resmunga incrédula por alguém ter trazido uma banana para a escola em primeiro lugar. Antes que alguém possa avistá-los, Eita rapidamente a ajuda a entrar em um armário de suprimentos próximo para se esconder e se reagrupar. Lá dentro, Makina pergunta se Eita pode consertar sua perna, apesar do espaço apertado. Embora hesitante no início, Eita consegue recolocar o membro corretamente, embora com dificuldade devido ao espaço apertado. Com a sua perna estável novamente, os dois retomam seu dia, com Eita a seguindo de perto para a segurança. Eles se comunicam pelos telefones e, em um certo momento, Makina questiona se realmente é necessário Eita segui-la tão de perto. Ela sugere que eles simplesmente saiam como amigos para evitar suspeitas. Mas Eita rejeita a ideia, insistindo que pareceria estranho, especialmente porque eles mal conversavam antes do acidente dela. Infelizmente, o arranjo desajeitado deles não passa despercebido. Mamimi e alguns amigos de Makina a veem sozinha e notam Eita espreitando suspeitosamente por perto. Mamimi começa a suspeitar que Eita pode estar perseguindo Makina e fica cada vez mais inquieta à medida que o dia avança. Ela quase pode sentir uma aura estranha vinda dele. Eventualmente, Mamimi confronta Makina e pergunta diretamente se ela sabe que tem um perseguidor. Makina finge ignorância, insistindo que não está ciente de tal pessoa. Essa resposta irrita Mamimi, que acha difícil de acreditar, especialmente com Eita sempre a poucos passos de distância. À medida que a presença de Eita continua a pairar, as tentativas de Makina de negar o envolvimento dele tornam-se menos convincentes. Mamimi repreende Makina por sua imprudência. Ela lembra de que, como ídolo da escola, ela está destinada a atrair atenção indesejada, e pode muito bem haver pessoas com más intenções esperando uma oportunidade para se aproximarem dela. Ela avisa Makina para não cair em armadilhas e para se manter vigilante. Enquanto a frustração de Mamimi explode, ela agarra os ombros de Makina e dá-lhe um leve sacudir para que ela volte a si. Infelizmente, o movimento faz com que uma das pernas de Makina se solte novamente. Embora não caia, o sutil zumbido das engrenagens internas se torna audível. Mamimi estreita os olhos, desconfiada. Pensando rapidamente, Makina afirma que o som é apenas o seu telefone vibrando e se desculpa, fingindo atender uma chamada. A uma pequena distância, ela liga para Eita, culpando irritadamente por não ter prendido sua perna corretamente. De longe, Mamimi observa Makina falar ao telefone, mas algo ainda não faz sentido. Ela ainda consegue ouvir o leve som mecânico mesmo após a ligação começar. Então ela vê Eita também falando ao telefone enquanto olha para Makina. Cai a ficha. Mamimi começa a acreditar que Eita foi quem ligou para Makina. E pior, que ele pode estar planejando algo muito mais sinistro, como finalmente sequestrá-la. Makina volta para o lado de Mamimi e casualmente diz que precisa se encontrar com... Mamimi estreita os olhos, imediatamente ficando desconfiada. Ela rapidamente percebe que Eita não está mais no lugar onde o viu por último. Juntando as peças, ela assume que estão planejando se encontrar em privado. Determinada a proteger sua amiga, ela silenciosamente promete defender Makina a qualquer custo. Enquanto Makina caminha para o local combinado com Eita, ela de repente sente as engrenagens internas de sua perna falharem. Antes que possa reagir, ela desaba no chão, com a perna completamente desprendida. Frustrada e em pânico, ela rapidamente se arrasta até o mesmo armário de suprimentos que usaram antes e se esconde dentro dele. Ela tenta ligar para Eita, mas ele não atende. Sem que ela saiba, Eita está atualmente sendo bloqueado por Mamimi. Com uma intensidade surpreendente, ela brandia uma pistola de choque e ameaça usá-la. Makina, sem saber o que está acontecendo, começa a entrar em um espiral de insegurança. Suas mensagens para Eita ficam sem resposta e um pensamento terrível aparece. E se ele decidiu abandoná-la? Talvez ela tenha pressionado demais. Talvez ele nunca tenha sido realmente leal desde o início. Ela lamenta não ter conseguido sua total devoção antes de arrastá-lo para essa situação. De volta com Mamimi, a situação piora. Ela avisa a Eita que está disposta a nocauteá-lo e tirar fotos comprometedoras para usar como chantagem, tudo em nome de proteger Makina. Quando ela está prestes a ativar o taser, o professor deles passa e vê a cena. Ela intervém e imediatamente escolta Mamimi para a sala da equipe, alertando-a sobre as sérias consequências de trazer uma arma para... Momentos depois, Eita finalmente chega ao armário de suprimentos e abre a porta. Ele se depara com Makina chorando. Ela parece surpresa, não o esperando. Eita se apressa em explicar o que aconteceu, mas ela não espera. Dominada pela emoção, ela o soca levemente e o arrasta para dentro do armário. Vendo as lágrimas dela, Eita tenta se desculpar, mas Makina o interrompe, declarando que não irá perdoá-lo até que ele prove que está completamente apaixonado por ela. Em pânico, Eita sai correndo do armário de suprimentos. Infelizmente, Makina está determinada a pegá-lo e o movimento repentino faz com que ela se desmonte. Sem outra opção, Eita a carrega nas costas e eles voltam para o apartamento para consertá-la, rezando para que ninguém os tenha visto. Mas uma misteriosa garota de cabelos azuis que eles passaram nota a cena estranha.
Desde que voltou para casa, Eita se dedica a consertar Makina. As articulações dela estão frágeis depois dos acontecimentos do dia, e ele se preocupa que ela não poderá voltar para a escola até estar totalmente estabilizada. Apesar disso, Makina continua confiante. Ela acredita que tem feito um bom trabalho em manter sua identidade em segredo até agora e insiste que podem continuar enquanto eles estão. Enquanto Eita trabalha nela, ele fala sobre seu encontro com Mamimi. Ele está claramente abalado com a experiência, especialmente porque Mamimi usou uma arma de choque para impedi-lo de alcançar Makina. Para acalmar seus nervos, Makina se oferece para entrar em contato com Mamimi e resolver as coisas enquanto ele faz os reparos. Eita explica que agora precisa começar a reparar suas partes internas, o que requer que ela se deite para que ele possa ter uma visão melhor de suas articulações. Enquanto ela se deita e permite que ele continue, ela pega o celular e diz que vai se ocupar para passar o tempo. Ela não pode evitar provocá-lo, seus comentários são brincalhões, mas intencionalmente grosseiros. Eita faz o melhor para ignorar suas provocações, concentrando-se em apertar suas articulações danificadas e avaliar o desgaste interno. Enquanto trabalha, Makina tenta manter a compostura. O manuseio focado dele em seu design intricado a faz sentir um leve cócegas, então ela foca sua atenção em ligar para Mamimi como uma forma de afastar a sensação. Quando Mamimi atende o telefone, Makina tenta explicar a inocência de Eita, mas sua voz sai desigual e tensa, interrompida pelos sinais sutis, mas inegáveis, de desconforto causados pela mexida de Eita nos reparos. Eita, por sua vez, continua alheia, totalmente absorta em sua estrutura, fascinada por seu design e curiosa sobre como ela funciona. Ele parece perceber algo estranho na articulação esférica e continua a movê-la para ver como funciona. A voz de Makina continua a vacilar durante toda a chamada. Os ruídos estranhos e ocasionalmente ofegantes só servem para confundir Mamimi, que fica cada vez mais alarmada. Eventualmente, Makina percebe que foi um erro ligar durante uma sessão de reparo. Eita tende a se desligar, e suas tentativas de sinalizar seu desconforto passam despercebidas, tornando impossível para ela formar um pensamento coerente durante a... Ela tenta se despedir de Mamimi, prometendo explicar as coisas outra hora, mas não consegue encerrar a ligação até soltar um grito agudo. Olhando para o telefone sem entender, Mamimi tenta entender a conversa enigmática. A maior parte parecia um monte de bobagens, pontuadas por sons estranhos que ela não conseguia explicar. Uma vez que os reparos estão quase completos, Eita percebe que o corpo de Makina ficou mole, e Makina tem uma expressão de êxtase no rosto. Antes que ele possa entrar em pânico, ela rapidamente recupera a força e começa a bater levemente nele em frustração. Ela o repreende por ignorar suas dicas sutis durante a ligação, claramente irritada por ele não ter ouvido suas tentativas de... Eita responde aconselhando-a a não se esforçar demais. Embora ele tenha conseguido apertar alguns componentes e ter uma melhor compreensão de sua construção, ele admite que ainda não entende completamente a complexidade de seus sistemas. Makina nem se dá ao trabalho de esconder sua decepção. Ela esperava mais de alguém do clube de robótica da escola e se frustra quando ele diz que ainda não é capaz de interpretar todo o projeto que ela lhe deu. Antes que ela possa expressar mais reclamações, Eita compartilha uma descoberta. As juntas esféricas nas pernas dela parecem ser projetadas como componentes descartáveis. Mesmo sem a explosão que a danificou, elas precisariam ser substituídas eventualmente. Se puderem substituir essas juntas esféricas, os membros dela ficarão mais estáveis e menos propensos a se soltar. Como não fazem ideia de onde conseguir o componente, Makina sugere que Eita fabrique substitutos. Depois de pensar um pouco, ele concorda que é viável. Se ele conseguir acertar as dimensões, deverá ser capaz de modelá-los usando o scanner e a impressora 3D da escola. Determinado a ajudá-la a manter-se imóvel, ele se prepara para voltar à escola para pegar o equipamento emprestado. No caminho para fora, Eita encontra uma garota de cabelo azul agachada na entrada do prédio do apartamento. Ela parece visivelmente abalada e afirma que viu um Dullahan recebendo uma carona de um garoto em vez de um cavalo. Ada percebe com pavor que ela deve ter visto ele carregando Makina para casa quando ela se desfez. Ele desconsidera, dizendo a ela que provavelmente viu o vizinho maluco deles que tende a fazer cosplay. Enquanto ele tenta mandá-la de volta para casa, ela confessa silenciosamente que está com vergonha de ir para casa porque se sujou de medo. Ela pergunta se pode usar o banheiro dele para se limpar. Eita hesita, receoso de trazer uma garota para seu apartamento. Mas eventualmente cede quando vê uma expressão triste, quase desesperada no rosto dela. Ele raciocina que com Makina dentro deve ser seguro o suficiente. Eita manda uma mensagem para Makina para informá-la da situação, esperando que ela possa intervir se algo der errado. Uma vez lá dentro, ele mostra à menina onde fica o banheiro e explica como usá-lo. No entanto, antes que ele possa sair, a menina se prepara para o banho, o que faz Eita entrar em pânico e tentar impedi-la. Ela explica que desde que viu o fantasma, ela tem medo de tomar banho sozinha após a experiência aterrorizante. Eita decide que ficar seria impróprio, então rapidamente pede a Makina para fazer companhia à menina. Makina não fica impressionada, mas decide oferecer sua ajuda a si mesmo. Makina entra no banheiro com seu entusiasmo habitual, mas o encontra vazio. Enquanto procura, ela escorrega em uma casca de banana estranhamente colocada no chão, fazendo-a cair em um armazenamento próximo. Antes que ela possa se recuperar, uma meia é enfiada em sua boca. A garota de cabelo azul reaparece, não mais tímida, mas fria e calculista. Todo o seu comportamento muda quando ela revela suas verdadeiras intenções. Era tudo um ato para atrair Makina para uma posição vulnerável, assim ela não poderia agir com seu plano. Ela puxa uma faca e sorri ameaçadoramente para Makina. Do lado de fora, Eita ouve ruídos estranhos vindos do banheiro.
Preocupado, ele corre para dentro. O que ele encontra o choca. A cabeça de Makina está no chão, desconectada, e o corpo da garota misteriosa está próximo, sem cabeça. Fica claro que ela também é um androide. A cena horrível no banheiro é demais para Eita processar. O pânico o domina, e suas pernas falham enquanto o mundo ao seu redor desaparece na escuridão. Em seu estado inconsciente, Eita se encontra com Makina em uma piscina rasa. A superfície da água brilha enquanto Makina espirra ao redor, provocando-o de forma lúdica. O sonho parece estranhamente vívido, mas há um desconforto silencioso sob ele. Ele acorda em sua própria cama, claramente incomodado pelo... Makina, ao perceber suas expressões e ruídos estranhos enquanto ele desperta, questiona-o no momento em que ele abre os olhos. Eita se senta e se desculpa por desmaiar. Ao reunir seus pensamentos, ele percebe que a garotinha que ele trouxe para casa é um robô, semelhante a Makina. Makina então explica que o robô se chama Mímica, e que ela é a unidade da irmã mais nova. Aparentemente, Mímica usou Eita para atraí-la para poder roubar o corpo de Makina. Makina até suspeita que foi Mímica quem causou a explosão em seu apartamento. Eita está confuso. Se Mímica queria o corpo de Makina, por que ela arriscaria danificá-lo ao plantar? Makina explica que Mímica não é o robô mais brilhante e foi projetada com um lado sádico. Ao contrário de Makina, que foi construída para atrair os homens com sua aparência, Mímica é projetada para atrair as pessoas através de um senso de inocência fabricado, despertando seus instintos protetores. Eita fica cada vez mais inquieto, percebendo que androides como Makina e Mímica vivem escondidos entre pessoas comuns. Após uma breve troca, ambos concordam que o primeiro curso de ação é rastrear Mímica. Para isso, Makina tenta colocar sua cabeça no corpo de Mímica, e surpreendentemente funciona. Ela altera ligeiramente seus traços faciais, dando a si mesma uma aparência mais infantil para combinar com o novo corpo. Quando testa as articulações, percebe que sua mobilidade é muito melhor do que antes. Nenhuma das peças está quebrada, tornando o movimento fluido e fácil, sem o medo de que se desfaça. Enquanto Makina está ansiosa para começar a caçar Mímica e recuperar seu corpo antigo, Eita começa a ponderar os benefícios de sua forma atual. Ele aponta que este corpo não se desfaz, o que significa que há menos chance de alguém descobrir sua verdadeira natureza. Melhor ainda, ele não se sente atraído por sua figura infantil atual, o que significa que suas flertes não o afetarão tanto mais. Makina, claramente insultada, começa a chorar. Ela acredita que a relutância de Eita em recuperar seu corpo original significa que ele a prefere assim. Com lágrimas nos olhos, ela implora para ele não abandonar seu corpo antigo. Ela concorda em ficar na forma de Mímica apenas se ele prometer que tentarão recuperar aquele que ela realmente considera seu. Decidindo que é o melhor, Eita concorda em ajudar. Infelizmente, Makina não faz ideia de por onde começar. Enquanto isso, Mímica está ocupada admirando seu novo corpo adulto. Ela sempre odiou estar presa em uma forma infantil. Agora, com o corpo de Makina, ela se sente liberada, finalmente capaz de viver como uma adulta. Com sua nova aparência, ela fantasia sobre ganhar influência e poder, acreditando que ninguém a subestimará mais. Ela começa a explorar suas novas características, curiosa sobre como seu corpo se sente diferente em comparação ao anterior. Ela rapidamente nota que o corpo é mais responsivo e sensível. Emoções e sensações parecem mais vívidas e intensas. Enquanto ela tenta obter uma visão melhor de certas partes, percebe que é difícil devido a como sua cabeça está montada. Ao tentar ter uma visão melhor do novo corpo, Mímica ajusta suas articulações e move os membros de forma experimental. No início, tudo parece responsivo, mais sensível do que está acostumada, mas ao torcer a perna para inspecioná-la mais, ela ouve um estranho som de clique. Antes que ela possa reagir, sua perna de repente sai da articulação com um estalo alto, fazendo-a entrar em pânico sobre quão frágil é o corpo. Enquanto isso, Makina senta-se na cama de Eita, tomada pela emoção devido à perda de seu corpo original. Seu rosto está vermelho tanto de tristeza quanto de raiva, lágrimas escorrendo por seu rosto. Eita está no chão do seu quarto, tentando encontrar qualquer pista ou indício sobre onde Mímica pode ter escapado. Ele chama Makina, explicando que a janela do banheiro não poderia ter sido a rota de fuga dela, está lacrada com barras de ferro. A porta da frente também está fora de questão, já que ele estava parado do lado de fora durante todo o ocorrido. Makina, ansiosa para localizar seu corpo, sugere que talvez Mímica tenha conseguido sair do apartamento se teleportando. Quando Eita se vira para ela com um olhar desinteressado, ela rapidamente defende sua teoria, dizendo que é baseada em um dos mangás de mecha que ele lê. Naquela história, um robô podia atravessar paredes sólidas sem esforço. Eita apenas continuou olhando, sem se divertir, se perguntando silenciosamente se o poder de processamento da Makina sofreu um golpe agora que ela está usando um corpo de androide modelo infantil. Enquanto continuam suas provocações, eles permanecem alheios ao fato de que Mímica ainda está no apartamento, escondida no espaço de arrasto do teto diretamente acima deles. Ela cerra os dentes enquanto tenta recolocar a perna deslocada, amaldiçoando silenciosamente a complexidade do corpo adulto que agora possui. Do seu ponto de observação, ela pode ouvir cada palavra da conversa deles, ficando cada vez mais irritada enquanto nada do que tenta para recolocar a perna parece funcionar. Abaixo, Eita suspira e oferece a Makina um pirulito para mantê-la distraída, pedindo gentilmente que fique quieta enquanto ele retoma seu... Ele verifica debaixo da cama e, para sua surpresa, ouve uma voz de cima. Antes que ele possa reagir, Mímica irrompe pelo teto e se lança sobre ele, aterrissando com um estrondo pesado que o derruba no chão.
O estrondo alto e o grito de surpresa de Eita chamam a atenção de Makina. Ela rapidamente para de surtar para ver o que aconteceu. Para seu horror, ela encontra Mimika ainda no corpo adulto de Makina, imobilizando Eita. Mimika sorri com satisfação, lançando um olhar arrogante para Makina. Ela se declara agora a irmã mais velha, claramente satisfeita com a forma que roubou. Makina exige seu corpo de volta e tenta se aproximar, mas Mimika de repente pressiona uma faca na garganta de Eita, fazendo Makina parar em seu caminho. Ela avisa para não dar mais um passo, com a voz carregada de um deleite cruel enquanto mantém Eita como refém. Makina fica paralisada, seu olhar fixo na cena perturbadora à sua frente, seu próprio corpo agora controlado por Mimika. Mimika lança um olhar irônico e responde que seus ideais valem mais do que qualquer linha de código. Ela se vangloria de sua decisão anterior de testar o corpo no telhado antes de escapar. Foi um golpe de gênio que ela conseguiu detectar a perna defeituosa antecipadamente, poupando-a do incômodo de rastrear quem era responsável pelo dano. O rosto de Makina endurece enquanto ela culpa Mimika pelo mau funcionamento de seu corpo, já que foi Mimika quem plantou as bombas. Mimika volta sua atenção para Eita. Ela pressiona a faca mais perto do pescoço dele e exige que ele conserte sua perna imediatamente. Ele lança um olhar desesperado para Makina, implorando por ajuda. Avaliando o perigo, Makina calmamente diz a Eita para consertar a perna, exatamente como ele fez antes. Mimika, sem saber dos problemas internos do corpo, assume que estão cooperando sem resistência e acena em aprovação. Eita, com as mãos tremendo, pergunta a Mimika se ela poderia pelo menos abaixar a faca ou talvez vestir mais roupas, mas ela o repreende, lembrando-o de quem está no controle e de como poderia facilmente acabar com ele se ele saísse da linha. Eita engole em seco, lutando para enxergar além da lâmina. Ele hesita até que a voz de Makina o alcança da cama, assegurando-lhe que ele já a consertou tantas vezes antes que pode fazer isso novamente apenas pelo tato. Ela também lhe diz que o guiará. Reunindo toda a coragem, Eita estende a mão para a perna de Mimika. Sob as instruções de Makina, ele cuidadosamente encontra o encaixe e reconecta a articulação. Mimika se contorce no momento em que a conexão se trava, um lampejo de dor passando por seu rosto. Ela não esperava por isso. Makina rapidamente explica que o desconforto é normal, algo que Mimika nunca experimentou em seu corpo anterior. Notando que o membro não está totalmente seguro, Makina diz a Eita para apertá-lo. A pressão aumentada faz Mimika estremecer novamente. Makina então o instrui a remover a perna e repetir o processo, afirmando que precisa estar completamente alinhada. Quando Eita puxa a perna novamente, a mão de Mimika escorrega, e a faca cai no... Makina aproveita a oportunidade. Com tempo preciso, ela diz a Eita para apertar o botão de desligamento de emergência escondido dentro do encaixe da perna. Eita, lembrando como uma vez o acionou por acidente, encontra-o facilmente. Quando ele o pressiona, o corpo de Mimika se sobressalta. Seus músculos se contraem. Em poucos segundos, ela perde o controle das funções do seu corpo. Percebendo que perdeu o controle do corpo, Mimika rapidamente destaca sua cabeça. Mas Makina já está em movimento, seu sistema sincronizando com uma facilidade satisfatória. Eita, ainda recuperando o fôlego do ocorrido, observa com incredulidade. Ele não fazia ideia de que Makina tinha orquestrado todo o reparo para recuperar seu corpo. Embora Makina tenha retornado ao seu corpo original, sua perna ainda se sente instável devido aos reparos rápidos. Quando o caos se acalma, Mimika começa a explicar por que colocou a bomba que destruiu a casa de Makina. Seu tom agora é calmo, quase apologético. Eita escuta atentamente enquanto Makina a observa com profundo... Ambos se perguntam se Mimika pode tentar tomar o corpo de Makina novamente. Mas Mimika rapidamente insiste que perdeu todo o interesse em ser adulta. A experiência foi dolorosa demais, literal e figurativamente. Apesar disso, Makina não confia nela. Quando Eita sugere recolocar a cabeça de Mimika em seu corpo original, do tamanho de uma criança, Makina imediatamente recusa. Ela argumenta que Mimika ainda pode ser perigosa e pode tentar ferir Eita novamente. Em vez disso, ela propõe desmontar Mimika e usar as partes para reparar seus próprios sistemas. O braço dela se transforma em uma lâmina mecânica pronta para desmontar Mimika no local. Eita pula entre eles, braços abertos para proteger Mimika. Ele implora a Makina para parar, sem saber que seus gritos estão ecoando pelas paredes finas do apartamento, alto o suficiente para que a senhoria ouça no andar de baixo. Eventualmente, Eita consegue reinstalar Mimika em seu antigo corpo, embora Makina fique emburrada em protesto. Quando Makina exige que Mimika volte para sua própria casa, os olhos de Mimika se enchem de lágrimas. Ela pergunta se pode ficar no apartamento de Eita em vez disso. Para o horror de Makina, Eita concorda instantaneamente. Ele está comovido pela vulnerabilidade de Mimika, esquecendo completamente como ela segurou uma faca em sua garganta antes. Makina está furiosa. Ele havia recusado deixá-la ficar apenas alguns dias atrás, mas agora ele está dando uma recepção calorosa a Mimika. Ela tenta argumentar com ele, lembrando-o do que Mimika havia feito, mas ele ignora suas preocupações e começa a ajudar Mimika a se acomodar em sua casa. Assim que Eita sai para lavar roupa, Makina e Mimika retomam a briga, desta vez no apertado espaço entre o teto e o forro, onde Mimika havia se escondido anteriormente. A briga deles faz mais barulho, que a senhoria no andar de baixo ouve. Ela luta com a decisão de intervir, assim como uma Mimi aparece fora do apartamento de Eita, determinada a verificar Makina. A situação se descontrola quando a perna de Makina cede e ela quase cai. Mimika a segura a tempo, mas a cabeça de Makina se desprende e fica pendurada. Naquele exato momento, a proprietária entra e vê a cena perturbadora. Horrorizada, ela desmaia em cima de Eita. Mamimi entra abruptamente e vê a proprietária inconsciente. Ela assume o pior e também desmaia.
Mais tarde, Mamimi acorda, confusa e desconfiada. Ela se arma com uma arma e volta ao apartamento, pronta para resgatar Makima. Mas assim que ela entra, a senhoria recobra a consciência, vê Mamimi e grita, pensando que ela é um fantasma. A senhoria, agora convencida de que o apartamento está assombrado, insiste que todos saiam e arrasta Eita para fora. Mimika fica encantada com a ideia de que o prédio possa não ter moradores e que eles possam transformá-lo em uma base. Quando tudo se acalma, Makima finalmente entra em contato com Mamimi, sem saber que ela tinha vindo para salvá-la. Agora que os dois robôs estão vivendo sob seu teto, Eita vê seus sonhos tomarem um rumo em comum. No brilho enevoado do sono, ele imagina um dia despreocupado na praia, ladeado por Makima e Mimika em trajes de banho, ambas não mais brigando e finalmente se dando bem. Ele está preso entre a admiração e o constrangimento enquanto o sonho persiste um pouco demais. Eita acorda sobressaltado, rosto corado, e imediatamente se repreende por deixar sua imaginação correr solta sobre os dois androides. Enquanto tenta clarear seus pensamentos, ele percebe algo ainda mais perturbador. Mimika está parada silenciosamente ao lado da sua cama, olhando fixamente para ele. Assustado, Eita pergunta onde está Makima. O apartamento parece estranhamente silencioso, sem suas reclamações matinais usuais. Mimika responde calmamente que colocou Makima na geladeira mais cedo porque ela estava muito barulhenta, para o horror de Eita. Ele corre para a geladeira e encontra Makima apertada dentro. Ele a puxa cuidadosamente para fora e começa a remontar. Assim que os reparos são concluídos, Makima está furiosa, jurando que deixar Mimika morar com eles foi um erro. Mimika apenas ri do caos e mostra um doce sorriso quando Eita olha para ela, fazendo o papel da irmã mais nova e inocente. Os olhos de Makima se estreitam ao ver a expressão suavizada de Eita. Convencida de que ele está caindo na atuação de Mimika, ela transforma sua mão em uma arma, ameaçando mais uma vez expulsar Mimika. Eita entra em pânico, tentando acalmar a situação, mas Makima fica apenas mais frustrada, sentindo-se traída pela defesa constante de Mimika por parte dele. Com um resmungo, ela se retira para a cama de Eita e dramaticamente vira as costas para eles, emburrada em silêncio. Ignorando a tensão, Mimika traz uma tigela de comida para Eita e alegremente lembra que é dia de aula. Se não se apressarem, vão se atrasar. Makima se anima. A ideia de voltar para a escola onde ela recebe a atenção dos colegas de classe anima momentaneamente seu humor. No caminho, ela insulta Eita com um sorriso presunçoso, dizendo-lhe para apodrecer com os perdedores enquanto ela brilha nos holofotes. No entanto, quando a escola termina, a realidade está longe de sua fantasia. Makima manca ao lado de Eita, seu corpo fazendo barulho de repetidas quedas causadas por escorregar em cascas de banana. Ela resmunga o caminho inteiro para casa, precisando da ajuda de Eita para manter seus membros no lugar. Eita, igualmente cansado, reclama que Mamimi o perseguiu o dia todo, brandindo uma arma estranha, exigindo resposta sobre a segurança de Makima. À frente deles, eles avistam Mimika esperando. Ela cumprimenta. Segurando uma banana descascada na mão, os olhos de Makima se estreitam. Muitos incidentes relacionados a bananas ultimamente a deixam cautelosa. Na porta de Eita, eles encontram um pacote. São as roupas que ele encomendou para Mimika. Animada, ela se troca e mostra seu novo visual para eles. Makima observa ficando com ciúmes da resposta positiva de Eita ao visual de Mimika. Não querendo ser ofuscada, ela retorna momentos depois em uma roupa nova e chamativa. Ela faz uma pose, esperando elogios, mas Eita parece indiferente às suas roupas. Mimika agradece a Eita pelas roupas e pelos outros pequenos itens que ele lhe deu, claramente encantada. É a primeira vez que alguém a presenteia com algo e o gesto a enche de alegria. Para mostrar sua gratidão, ela lhe dá um beijo suave na bochecha. Afetivamente, o que só aprofunda seu sorriso. Makima observa a cena de longe, com a frustração crescendo dentro dela. O beijo é demais, ela reflete em silêncio, lembrando como Eita sempre se afastou quando ela tentava algo remotamente carinhoso. Ela range os dentes, pensando em como ele nunca a deixou beijá-lo antes, nem mesmo como brincadeira. Mimika tinha assumido que Makima e Eita já eram próximos com base em quão frequentemente ele. Mas agora a falta de intimidade entre elas a surpreende. Makina e Eita negam algum dia terem sido carinhosos um com o outro. Makina, envergonhada, admite que sempre foi Eita quem a rejeita. Decepcionada, Mimika encara Makina. Para ela, isso é mais uma prova de que sua irmã mais velha é um fracasso como robô do amor. Sem hesitação, ela chuta Makina, repreendendo-a por ser tão incompetente em seu suposto propósito. Makina, um pouco assustada, tenta olhar para Eita em busca de apoio, esperando que ele finalmente fique do lado dela, mas ele não faz isso. Ele simplesmente gesticula para que elas se deem bem, sem mostrar raiva de Mimika. Com os braços cruzados enquanto emburra. Seu silêncio fala mais alto do que qualquer discussão, e ela se recusa a reconhecer qualquer um deles. Eita lança um olhar de preocupação, mas Mimika casualmente o tranquiliza dizendo que Makina ficará bem depois que se acalmar. Em seus pensamentos, Mimika sente um alívio. Parece que Eita ainda não está apaixonado por Makina, o que lhe dá tempo para conquistá-lo. Se ela desempenhar seu papel corretamente, pode se tornar a favorita dele. Makina imediatamente corre até Eita e se senta em seu colo de forma brincalhona, começando seu plano para se tornar a androide favorita de Eita. Ela tenta fazer Eita admitir que Makina está sendo injusta com ele, mas Eita só tem coisas positivas para dizer sobre Makina. Empurrando mais forte, Mimika diz a ele que acha injusto que Makina ainda não o tenha beijado, nem mesmo como um agradecimento por todas as coisas que ele fez por ela. Não querendo se render ainda, Makina se levanta e caminha corajosamente até Eita.
Ela empurra Mimica para o lado e sobe no colo dele sem hesitação, tentando recuperar sua atenção. Seu objetivo é claro, restabelecer seu lugar ao lado dele. Há hesitação em seus olhos, mas ela se inclina mesmo assim, determinada a seguir em frente. Eita não a impede, embora seus pensamentos comecem a rodopiar, lembrando todos os pequenos momentos que o fizeram se apaixonar por ela mesmo antes de realmente se conhecerem. Pouco antes de seus lábios se tocarem, Makina abruptamente se afasta. A pressão é demais. Envergonhada, ela o derruba em vez disso, mascarando sua ansiedade com energia caótica. Mimica os observa de um canto, intrigada. Ela acreditava que fazer o papel da doce irmã caçula conquistaria o afeto de Eita, mas agora, vendo-o com Makina, começa a suspeitar que o coração dele já pode pertencer à máquina. Eventualmente, Makina, corada e oprimida, implora para Mimica dar-lhes espaço. Obrigado, pessoal. Chegamos ao fim do vídeo. Dê like e se inscreva para mais.